Estamos de volta. Prontinho. Vamos ver se agora vai dar certo. Se não der, a gente vai tocando aqui. Tá joia. Apareceu aí, Wander? Consegue dizer para nós? O perfil do Vander não é privado, não, né? Não. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai tocando aqui então, Marina, Tá joia. para a gente aproveitar o nosso tempo aí da melhor forma possível. Bom, inicialmente agradeço a todo mundo que está nos acompanhando, tá? Em nome da FAEG Jovem Goiânia. E aí a gente hoje trouxe aqui a Marina Pittini. Ela é fundadora da Agro School. E aí eu vou passar aí para a Marina, se você puder apresentar um pouco mais, trazer um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Tá ótimo, Thiago. Obrigada aqui pelo convite da FAEG Jovem. Uma pena o Vander não está conseguindo entrar conosco aqui, ia ser um bate-papo nós três aqui, mas Vander, se sinta representado por nós, viu? Você vai falando aí, eu vou tentando ler seus comentários e a gente vai tentando interagir aqui de alguma forma. Então, Thiago, obrigada aqui também. É uma alegria muito grande sempre que a gente tem a oportunidade de poder falar um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve aqui na AgroSchool, falar sobre agronegócio, falar sobre alguns desses termos que a gente ainda busca desmistificar, né? Para a gente poder realmente explorar um pouquinho mais esse lado mais financeiro do mercado, esse lado de gestão do mercado. Então, esse ano, contando um pouquinho aqui da minha história, esse ano eu completo 18 anos de agronegócio, então comecei lá em Londrina, no Paraná, né, cidade onde eu me formei, onde eu fiz faculdade. Não sou agrônoma, eu sou formada em administração e depois eu fiz pós-graduação em comércio exterior e relações internacionais. E eu iniciei numa indústria de defensivos agrícolas, né, na época Milênia, a gente já vai entregando a idade aqui, mas foi na Milênia, hoje é a Adamar, né, o pessoal conhece aí no mercado a Adamar. E lá que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com as operações de barter, né? Eu sempre brinco, eu gosto de contar essa história, talvez alguém que me acompanha aqui já me ouviu falar, mas eu falo que surgiu uma oportunidade dentro da empresa que era para justamente trabalhar com commodities. Eu achei um termo commodities super interessante, sem fazer a menor ideia do que significava, e surgiu uma oportunidade dentro da empresa. Falei, vou me candidatar para isso daí, ver o que vira, né? E aí deu certo e eu entrei para trabalhar no departamento justamente com as operações de barter. Então, ali que eu fui começar a conhecer um pouquinho mais desse universo financeiro, né, de gestão. E depois eu trabalhei em duas corretoras de mercado futuro, justamente no ano de 2008, né, que foi aquela crise, né, financeira vinda, né, dos Estados Unidos, enfim, que a gente sofreu os impactos também. Então, aprendi na marra a operar esse mercado naquela ocasião. Depois fui para uma outra indústria de defensivos, FMC. E antes de criar a AgroSchool, eu vim aqui a Uberlândia, a cidade que eu moro até hoje, a convite do Grupo Algar. Na época tinha Algar Agro, né, que foi vendida no final de 2019 para a ADM, para criar uma área de inteligência de mercado. Então, ali começar a entender um pouquinho mais a forma como se estabelece oferta, demanda, e aí isso auxiliar a empresa as tomadas de decisão dos planos estratégicos que ela tinha ali, né, para executar. E aí eu fiz uma parada, né? Meu filho nasceu em 2015 e aí eu decidi tirar um período sabático aí, pendurar meu crachá corporativo, me dedicar à minha família, me dedicar aqui ao meu filho. E aí depois, quando meu filho já estava indo aí para a escolinha, eu decidi realmente criar a AgroSchool para lidar com algo que eu fazia já dentro das empresas, todas as empresas onde eu trabalhei, que é trabalhar com educação, né? Eu dei muito treinamento a campo, viajei muito, conheci o Brasil inteiro graças ao agronegócio e falando muito com produtores, dando treinamento, capacitação, né, para a equipe de vendas, justamente sobre essas operações. E eu percebi que tinha um gap muito grande, né? Uma lacuna muito grande de entendimento dessas operações e de como que isso faz parte do dia a dia
deles, né? Seja do ponto do produtor, do ponto de vista de um distribuidor ou de cooperativa, enfim, e que era pouco, não era nem pouco explorada, mas era pouco explicado, né? Muitas vezes a gente criava uma operação de barter, né, dentro da empresa, lá na matriz, a gente definia os parâmetros, tudo certinho. Só que na hora de desdobrar isso para o campo, né, do vendedor, né, do RTV ou RTC, desdobrar isso para o campo, a gente percebia que tinha ali alguns bloqueios, algumas limitações, mas não por falta de vontade, mas era por falta, muitas vezes, de entendimento mesmo, de capacitação, de entender o que motivava a empresa a investir naquela operação, dos retornos que ela esperava ter, não só para ela, mas em termos de gestão também para os produtores. Então, a AgroSchool está no ar aí desde outubro de 2017. A primeira iniciativa foi justamente o canal da AgroSchool no YouTube. É um canal que eu tenho muita alegria em tê-lo, né? A gente já está aqui beirando os quase 15 mil inscritos. Então, se vocês estão assistindo aqui a live e ainda não se inscreveram, já vou até pedir para ir lá. Ó. Nesse momento, estamos com 14.958 inscritos. Ó. Nossa, Se um bom vocês número. vierem para cá, então ó, vamos tentar superar os 15 mil aqui hoje. Ó. Vou ficar bem feliz. Obrigada, Yuri, fazendo aí o elogio para o canal. E aí de lá surgiram então as outras iniciativas, né? Que são os cursos. A gente tem aí uma lista já bacana de cursos também que a gente realiza aqui através da AgroSchool. Então, esse ano a gente está indo aí para o 4º ano, né? De operação aqui da empresa no mercado, realizando muita coisa. Aí, ó, o Wander já aprendeu muito lá. Que bom, Wander, fico super feliz. Hoje, até já emendar com essa fala do Wander aqui, a gente estava dando Obrigada, Cauã! Mais um inscrito. Hoje eu estava dando um treinamento para uma empresa de manhãzinha, né? E antes de começar o treinamento, chegar todo mundo, um trainee, né? Agora já é efetivo, ele entrou como trainee e ele mesmo comentou: eu estudei muito o seu canal para poder concorrer à vaga de trainee aqui na empresa e me ajudou bastante a conseguir aqui, a entender e a conseguir essa vaga. Então, esse é um dos propósitos que a gente tem lá. Eu fico muito feliz de ter esse feedback das pessoas. Não, muito bom. Marina, eu também venho acompanhando seu canal já tem bastante tempo. Também Sim, sou inscrito lá no seu canal. E muitos conteúdos legais. Então, reforço todo mundo que estiver assistindo a gente que puder ir lá, curtir, comentar, aprender principalmente. É um canal de comunicação, de aprendizado, de ensino. Eu reforço isso aí. Bom, a gente teve então um panorama, né, da sua trajetória e é uma trajetória bem legal. Então, assim, a gente vem de 18 anos de experiência e ainda trazendo essa questão da educação também, que é muito válida. Principalmente nesses termos, né, igual você falou, a primeira vez que você escutou falar sobre commodity, barter, operações, mercado futuro, é uma coisa que chama bastante atenção e as pessoas despertam, querem saber mais, querem entender e muitas vezes falta um conteúdo, principalmente didático, pelo menos eu vejo exato. assim. E aí seu canal vem para suprir isso aí, eu acho muito legal, muito válido. E aí, Exatamente. a gente trouxe esse tema aí, barter e gestão de risco. Um barter tem um mundo que a gente pode falar, né? E gestão de risco também. E uma coisa Uhum. está ligada na outra. Você consegue já fazer uma conceituação do barter para quem está assistindo a gente aí, que não tem tanta noção, mas para já a gente já conseguindo colocar aí na linha? Claro, claro, vamos lá. Queria agradecer aqui a fala do Felipe. Obrigada, viu, Felipe, pelo elogio aqui. Fico bem feliz e agradeço aqui pelas suas palavras. Realmente, quando eu comecei lá com as operações de commodities, então, assim, até brinquei aqui, minha mãe, não sei se ela está aqui agora, mas ela estava, quando a gente
fez o primeiro link, né? Eu sou minha família é de Taubaté, ali no Vale do Paraíba, né, em São Paulo. Embora tenha uma história com café ali na região muito forte, né, no início, mas a minha família mesmo não tem relação alguma com o agronegócio. Então, assim, eu falo que eu não tenho raízes no agro, mas eu me criei no agronegócio. Eu me encantei por esse setor, pela dinâmica, pela complexidade do setor. Eu falo que quem está longe, né, quem às vezes está um pouco mais distante da realidade aqui do dia a dia, muitas vezes pode associar, achar que é uma coisa simples, né? Tem aquela visão meio bucólica do campo, né? Ah, é uma plantação, o trator, é só plantar, colher, Criar uma entregar vaquinha, e tá tirar tudo um certo. leite. Exatamente. Há quem faça isso, né? E obviamente tem propriedades de todos os tamanhos, mas mesmo um pequeno produtor ele enfrenta grandes desafios também, que não é essa pintura romântica, vamos dizer assim, né? Tem muitos desafios que devem ser enfrentados todos os dias e que estão relacionados justamente com o ponto que você chamou atenção aí, que são os riscos, né? Estar no agronegócio é saber lidar com riscos. Acho que essa é uma primeira máxima que a gente deveria ter muito claro na nossa cabeça, todo mundo que lida com agronegócio, independente de onde está na cadeia agroindustrial. Aqui também um outro conceito que é importante. A gente lembrar que o agro, embora, né, o coração do agronegócio seja a produção agrícola, a produção pecuária, né? Sem isso você não tem realmente o agronegócio, mas ele ele é uma etapa muito importante, mas não se limita só a isso, né? A gente tem o famoso antes da porteira, dentro da porteira e o depois da porteira, né? Então, antes da porteira vem tudo aquilo que o produtor, né, ele vai precisar justamente para que ele possa produzir. Então, a gente tem aí os insumos, e aqui a gente está falando de semente, de fertilizante, dos defensivos agrícolas. Um outro insumo que é fundamental, meu amigo Jonatas Cury, não sei se ele está aqui acompanhando a gente hoje, mas ele sempre fala isso, eu peguei essa fala dele. Um insumo fundamental é justamente o crédito, né? Ou seja, para a gente poder realmente ter aí o dinheiro, né, para poder produzir. Então, você tem toda uma preparação para poder produzir. Depois vamos para dentro da porteira, que é a produção propriamente dita, né? E a gente está falando aqui realmente mais das operações, vamos falar uma operação agrícola, né? Uma vez produzido, o que eu tenho depois? Eu tenho uma longa caminhada até chegar no consumidor final, porque eu tenho o comprador dessa produção, uma trade, um cerealista, uma cooperativa, depois eu tenho o processamento, eu tenho a industrialização, eu tenho, né, produzir os alimentos, enfim, ou fazer uma exportação, produzir ração, enfim, seja o que for, até chegar num produto final que a gente vai consumir, que a gente vai lá no supermercado e vai comprar. Então, pensa a quantidade de desafios que a gente tem, desde quem está vindo lá de trás na genética, né? Vamos pensar lá na genética da produção da semente, depois o próprio sementeiro mesmo, toda a produção que ele tem que fazer ali, o produtor em si, a trading, os processadores, os distribuidores, até chegar lá a todos nós consumidores finais. Então, o ponto mais importante que a gente precisa, né, estar aí sempre capacitada, sempre entendendo, é justamente que estar no agro é lidar com risco. E não é só o risco, aquele mais óbvio, né? Qual que é o primeiro risco? Vou te perguntar, Tiago, qual é o primeiro risco que você pensa em agronegócio? Primeira Ah, o coisa que vem na primeiro cabeça? risco que eu lido, principalmente, é o risco agroclimático, né? O do clima, é a seca, a chuva. Exatamente. Então é o primeiro que a gente pensa, se não chover, né? Eu tenho até uma frase que eu já bati, já falei ela muitas e muitas vezes, que é justamente, né? O típico do agronegócio é que todo ano ele é atípico, né? Todo ano a gente escuta isso. Uhum. Ah, mas esse ano é atípico, porque esse ano atrasou a janela aí do plantio da safrinha, esse ano choveu muito na época do plantio ou da colheita, enfim, né? Cada ano a gente tem uma história nova para contar aqui. Mas essa é a nossa realidade, né? A gente tem que saber que todo ano a gente vai se deparar aqui novamente com um novo cenário. Só dar um abraço aqui no Sassano. Oi, Sassano, brigadão aqui pela contribuição, viu? Vi com as suas mensagens. Obrigada, realmente a gente precisa entender mais aqui sobre as operações. Um abração. E aí, quando a gente está falando, então, clima é um risco. Qual é o outro clima, o impacto que o clima traz no nosso mercado? É justamente na precificação, nos preços das commodities, né? Se a gente está falando de commodities, a gente está falando de negociação em bolsa.
Então, eu estou falando, o complexo soja, que é soja, farelo de soja e o óleo, eles são negociados na Bolsa de Chicago. Se eu vou falar de café, de algodão, vou falar da Bolsa de Nova York. Se eu vou falar de milho, tem tanto a B3, que eu posso negociar aqui o milho no contrato no mercado doméstico, quanto o milho negociado na Bolsa de Chicago, que é influenciado também por essas motivações de clima que afeta a oferta e demanda. Enfim, e aí depois a gente tem o risco de basis, que é o risco de frete, a gente tem o câmbio, né, que nesse momento, desde o ano passado, favorece as nossas exportações, mas ele também gera um impacto nas nossas importações também, né, porque muitas das nossas matérias-primas, elas são importadas. Então, a gente tem taxa de juros. Então, assim, só para a gente falar de um grupo de risco, vamos chamar um risco de mercado, né? Fora esse risco, o que mais que a gente tem? A gente tem um risco financeiro. Então, por exemplo, é um risco de eu não ter liquidez no meu negócio, é um risco de eu não conseguir o crédito que eu preciso para ter os recursos para poder financiar a minha safra, é um risco de eu não ter as garantias necessárias, né? Seja um penhor de safra, uma hipoteca, seja o que for, para poder realmente fazer esse negócio atender a necessidade. Pois eu tenho riscos jurídicos, né? Eu tenho risco de nova legislação que pode ser favorável ou não ao setor. Enfim, né, riscos operacionais. Então, a lista de riscos ela é muito extensa. E um risco, por exemplo, que a gente tem visto muito forte durante esse período aqui de pandemia é, por exemplo, o risco, né? A gente está suscetível aqui a esse vírus que está realmente ainda assolando, né? A gente está convivendo com ele ainda. É um risco, por exemplo, da morte, né? Do falecimento do principal cabeça de uma empresa, né? Ou do produtor, que é o produtor ou produtor que é o chefe, né? Que lida ali, que está na linha de frente. E aí, se ele não tem uma sucessão preparada, os filhos ou as filhas, ou uma estrutura ali que consiga dar seguimento, a gente tem uma perda de continuidade. Então, É o aqui a gente. risco da sucessão do negócio, inclusive, né? Exatamente. Então, a sucessão por si só já é um risco grande. Se a gente pega dentro de um contexto como esse de pandemia, em que, né, estava saudável até então, de repente contrai o vírus né, em fração aí de dias a pessoa vem a falecer e não teve uma preparação antes, então a gente lida com mais esse risco. O outro, por exemplo, um risco cibernético, né? A gente tem visto cada vez mais aí o agro 4.0, a gente vê as empresas, né, as propriedades cada vez mais digitalizadas, isso é fundamental, né, por conta da aceleração dos negócios e tudo mais, mas se não cuida também da segurança digital, né, da segurança informacional, você também está exposto a esse risco, se você tem um ataque cibernético, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que diante desses pontos, acho que o principal é entender, ok, primeiro de tudo, é entender que eu lido com riscos. Uma vez que eu lido com risco, qual que é a segunda etapa que eu tenho que estabelecer? Eu tenho que estabelecer uma medida, né? Eu vou medir o tamanho desse risco, para eu saber o quanto que ele pode gerar de impacto dentro do meu negócio. Uma vez que eu estabeleci assim, essa medida, porque eu não consigo gerenciar nada que eu não meça, se eu não consigo medir o quanto que uma perda de um líder, né, de um chefe, uma cabeça principal de um negócio pode trazer no meu negócio, eu não consigo entender qual é o impacto disso, né? Ou então, se eu não faço uma curva de saber, se o milho chegar, sei lá, eu estava até vendo o boletim de vocês hoje, R$ 73 o milho aí em Goiás. Se o milho chegar a R$ 100, qual é o impacto disso para os negócios, né? Ou seja, para os Deixa eu criadores, fazer né? uma pergunta. E o milho vai chegar a R$ 100? Você tem uma bola de cristal? Consegue dizer pra gente? Essa bola aí, acho que todo mundo está buscando, viu? Aí é que tá, acho que esse que é o ponto. A gente não precisa ter bola de cristal. O que a gente precisa ter é saber se chegar a R$ 100, o que isso pode trazer de impacto para o meu negócio. Porque do mesmo jeito, o milho pode ir a 100, como a gente tá imaginando que ele possa chegar a 100, mas a gente já viu outros anos que esse mercado ele é cíclico. Daqui a pouco a gente tem um equilíbrio novamente de oferta e demanda e esse mercado volta. E aí, né? Todo investimento que eu fiz contando com uma receita a 100 e esse 100 não vem, como é que eu lido com essa situação? Então, a terceira etapa de uma gestão de riscos é você estabelecer limites.
Então, olha, eu já medi aqui, eu sei que eu não posso ficar exposto até tanto, porque senão a minha empresa quebra, eu não consigo pagar os fornecedores, eu não consigo né, lidar com essa situação. Agora, se eu estabeleço um limite, o quarto item é justamente encontrar medidas corretivas. Então, se eu sei que eu Uhum. não posso ficar exposto a tanto e eu estou medindo, estou vendo o meu limite, se eu excedi aquele limite, eu tenho que entrar com uma ação corretiva para poder voltar dentro ali daqueles parâmetros. Então, acho que assim, as perguntas que muitas vezes a gente fica de forma recorrente é essa: para onde vai o dólar? Até onde vai chegar a soja? Até onde vai chegar o milho? Isso é importante, mas tão ou mais importante que saber o valor absoluto é saber o que fazer se chegar nesse preço, né? Eu tenho que ter um plano, tanto para caso ele suba, quanto se ele voltar, né? Então, assim, porque Perfeito. para esse preço chegar lá, não é só uma questão de China demandar, por exemplo. A gente tem influências políticas, a gente tem influências econômicas, a gente tem diversas outras variáveis que influenciam aí no preço também. Então, assim, no apanhado geral sobre gestão de riscos, são todos esses detalhes que a gente precisa enxergar, né, de uma maneira que bem, obviamente, bem sucinta, né, para a gente poder falar Até sobre o um pouco tema. que o Yuri falou ali nos comentários, temos que estar preparados para o que não sabemos. Estar Exato. preparado e ter um plano B, né? Uma correção, igual você falou. Eu posso estar suscetível a tais coisas. E se caso isso acontecer, eu tenho uma solução para aquilo ali, uma mitigação, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é da mesma forma que você vai sair para uma viagem, né? Se você vai sair numa viagem, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer um roteiro, né? Você vai saber que vai sair da sua cidade, você vai dirigir, sei lá, 300 quilômetros até a cidade de destino. De lá, da onde você está até lá, você tem que calcular quanto de gasolina tem que ter no meu carro, quanto de etanol tem que ter no meu carro, tem posto no meio do caminho, vai ter pedágio no meio do caminho, e se furar um pneu, e se acontecer alguma coisa, você tem que ter um plano mínimo de ação para você não Uhum, ficar à mercê. Então, fazendo um paralelo mais simples, é isso que a gente tem que fazer dentro do nosso negócio também. E não ficar à mercê de algo que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o preço do milho, a gente não tem controle sobre o preço da soja, a gente não tem controle sobre o câmbio. Então, como é que eu vou ficar esperando por algo que eu não conheço? O que é que eu conheço? Eu conheço perfeito. o meu negócio. Eu conheço o quanto que eu tenho de custo, ou deveria conhecer quanto eu tenho de receita, quais são os meus custos, quais são as minhas despesas, qual é a minha margem operacional, ou o famoso EBITDA, né, que a gente fala no mercado financeiro, né? Porque isso é o que está na minha mão, é a minha gestão, né? E o barter, né, pegando o gancho da sua pergunta inicial, ele é uma dessas alavancas, uma dessas ferramentas que eu utilizo justamente para mitigar alguns desses riscos. Nenhuma solução é ótima, nenhuma solução resolve tudo, não existe milagre, né? Mas o que a gente tem que fazer é conhecer o nosso negócio, ter uma caixa de ferramentas bem boa para saber, olha, o mercado está indo para um lado, opa, então aqui é melhor usar essa ferramenta. Opa, o mercado está indo para o outro lado, tem essa outra ferramenta. O que, que eu vou lidar dentro dos cenários? Marina, a gente podia dizer então que o barter é uma ferramenta de mitigação de risco e crédito? Perfeito, perfeito. Exatamente, exatamente. Então, assim, do ponto de vista. Vamos agora deixar todo mundo na mesma página. Então, agora eu sou. Agora, assumir Bora lá. A Marina professora aqui. Eu tenho uma definição que quem já fez curso comigo, eu tô vendo a Betina aqui, lá de Pameri, da Betina de Cocari. Pameri, da Cocari. Um Exatamente, abraço, Betina. Conheço Betina. ela também. Um Fera. beijão. Ela fez o curso conosco, já estive com ela lá dando palestras para os produtores, quando a gente conseguia fazer os presenciais com mais frequência Isso aqui, foi em né? 2019, né? Acho que foi 2019, Eu exatamente. era para mim estar nesse evento, eu não consegui. Ah, Mas agora estamos aqui online. ai, tá vendo? Ó, as coisas da vida, né? Não deu lá, deu É, aqui, deu tudo eu certo. aqui. E aí eu gosto de trazer uma definição, porque daí quem já conhece mais, tipo, entendi, é isso mesmo. Quem não conhece, a gente tenta trazer aqui para a mesma página e passar a conhecer, entender um pouquinho mais, né? Então, barter é uma definição que está até no livro aqui do Dr. Marcos Reis, que é o livro Manual Jurídico da CPR. E ele coloca assim: barter, entre aspas, troca de insumos para a produção agrícola, normalmente adquiridos antes do plantio, para utilização na própria produção agrícola,
com pagamento a ser realizado posteriormente à colheita, utilizando-se como moeda parte dos mesmos produtos colhidos. Ponto. Fecha aspas. O que a gente já tem de clareza quando a gente vê isso? Barter nada mais é que uma troca, né? Ou seja, eu vou comprar os insumos que eu preciso, o fertilizante, a semente, o defensivo. Posso até comprar máquina, equipamento, a gente vê equipamento de irrigação, principalmente ali para café, a gente já viu uma empresa fazendo essa modalidade de operação também, em que eu vou comprometer parte da minha produção para poder pagar isso, geralmente no futuro. Mas não é só essa modalidade que existe. Existe forma de você fazer troca com produto disponível, ou seja, né, agora o produtor colheu a soja, não vendeu tudo, está com baita preço, ele consegue fazer uma troca para comprar os defensivos, por exemplo, para algodão, para milho safrinha, né? Pode fazer isso também. Você tem forma de você travar com preço fixo, com preço a fixar, participar de uma eventual alta do mercado, né? Obviamente sempre fazendo a conta, sempre vendo o que fica mais favorável dentro daquele contexto, proteger contra uma eventual queda também. Então, assim, você tem que analisar o perfil do cliente, analisar o cenário, né? Ou seja, o que esse cenário pode trazer de melhor ferramenta ali para aquela operação. Analisar também o perfil da empresa, né, que está ofertando o barter. Se ela é uma empresa mais conservadora ou se é uma empresa que ela já tem mais expertise e ela está disposta a oferecer operações mais estruturadas, que também não é para todo o perfil de produtor, tem que ser um produtor que já conheça um pouquinho mais. Então, essa confusão a gente às vezes vê no mercado. Até uma das perguntas que vieram para nós aqui antes, né, Tiago, que o pessoal mandou, gera muita confusão, assim, barter e troca é a mesma coisa? Por que um chama barter e o outro chama troca? Eu vou falar pela minha experiência. Até quem já viu um vídeo meu lá no canal falando sobre barter, eu brinco sobre isso, né? Eu faço uma analogia com a origem da pizza, né? Então, assim, cada um puxa a sardinha para um lado, a pizza surgiu aqui, pizza surgiu lá e tudo mais. No final das contas, isso é o que menos importa. Importa que seja uma ferramenta útil para o mercado. Então, quando eu comecei lá naquela primeira empresa, né, no departamento lidando com commodities, o departamento que eu trabalhei era departamento de trocas. E lá a gente fazia aqui todas essas operações que eu acabei de mencionar para você. A gente fazia troca com produto disponível, troca futura, troca com preço fixo, troca com preço a fixar. Depois a gente começou a ver a evolução no mercado, o pessoal chamar a troca de barter, como se fosse algo mais estruturado. Na Mais minha visão, sofisticado, então. não é. Na verdade, os dois é É a a mesma mesma coisa. coisa. Só que um é um termo Era em só o inglês nome mais inglesado. rebuscado. Exatamente, né? E no nosso mercado tem muito disso. A gente vê Sim. muita gente usando termos em inglês para falar a mesma coisa em português e acaba mais confundindo do que explicando. Então, pessoal, vamos entender que troca e barter é a mesma coisa. É você comprometer parte da sua produção para comprar aí os insumos, máquinas ou equipamentos que você vai geralmente pagar a prazo. É isso. Vamos descomplicar, vamos simplificar esse mercado que ajuda para muita gente. Agora, um outro ponto que eu vejo que o pessoal faz confusão também, Thiago, e tem até um vídeo depois, se o pessoal quiser assistir aqui para poder complementar esse entendimento, é relação de troca e o barter, né? Vou colocar o nome barter só para fazer realmente essa diferença aqui. Relação de troca é quando eu vou olhar pelo histórico, né? Eu vejo quanto que estava o preço, vamos pegar o preço do defensivo no mercado versus o preço que, né, historicamente ele estava o valor da saca de soja, de milho, seja da commodity que for. Então eu faço um pelo outro e vejo, olha, o ano passado, para eu comprar esse defensivo, eu tinha que pagar aqui 10 sacas de soja, por exemplo. Então esse ano eu estou fazendo a conta, como a soja subiu e o preço do defensivo não acompanhou tudo, então esse ano eu estou pagando aqui, a relação de troca está em 8 sacas. Então, isso aqui é uma conta que eu faço um pelo outro. E aí, qual É que é uma a conta bem decisão? simples, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Mas aqui eu ainda não tenho barter, só estou fazendo uma comparação. Quanto custa o preço do defensivo versus quanto custa o preço da saca. Um pelo outro, estou vendo, ó, tá me custando 10 sacas, 8 sacas, tudo mais. Agora, quando eu faço uma relação de barter, o barter em si, eu estou, na verdade, agora comprando esses dois juntos. Então, assim, uma empresa veio para mim e falou assim: então agora eu vou te dar o defensivo, né? Vou te vender o defensivo, em troca você vai me dar a parte da sua produção e a gente já vai
amarrar essas duas pontas. É importante fazer essa separação, ela parece um pouco tênue. Por quê? Porque na relação de troca, o produtor muitas vezes ele pode fazer a conta, mas ele pode decidir travar só uma das pontas. Ah, eu estou vendo aqui o preço defensivo, eu estou vendo o preço da soja, eu vou comprar só o defensivo agora, vou deixar para travar essa soja lá na frente. O que vai acontecer? Ele pode melhorar essa relação de troca, sem dúvida. Esse preço da soja pode subir e ficar mais vantajoso para ele. Só que a gente já aprendeu no nosso mercado que o mercado pode tanto subir quanto ele pode cair. E se ele deixou essa ponta solta, o que vai acontecer? Ele vai ficar nessa volatilidade de preço. Então, ele pode melhorar a relação de troca dele, quanto ele pode piorar. Então, quando ele faz o barter, na hora que ele identifica essa relação e ela está boa, ele já trava as duas pontas. E aí, ele não está mais exposto a esse risco de volatilidade de preço. Então, existe desculpa interromper, existe uma receita de bolo que a gente consiga falar assim, tais épocas de comercialização, de negociação, você encontra melhores relações de troca, consequentemente uma boa operação de barter? Ou não existe uma receita de bolo? Não, assim, geralmente, assim, quando você termina de colher uma safra, já é o momento em que você começa a fazer a negociação da safra futura. Por quê? Até mesmo as empresas com relação à política de crédito delas, né? Elas primeiro precisam baixar o crédito, né? Receber a conta da safra vigente, né, para ela poder renovar o limite de crédito daquele produtor e assumir aí uma nova exposição de risco, né, risco de crédito para a safra futura. Então, geralmente, nesse momento ali é que começam a ser feitas aí as primeiras relações de troca. E aí, para tomar a melhor decisão, Thiago, cada produtor deveria ter aí anotado numa cadernetinha, numa planilha, num aplicativo, seja onde for, mas anotado em algum lugar, como que vem sendo a relação de troca dos anos anteriores. Até mesmo para que quando vier uma oferta da empresa, seja uma multinacional, uma cooperativa, uma trading, um distribuidor, seja quem for, ele vai comparar com o histórico dele e falar, opa, essa oferta aqui realmente ela é vantajosa. Então, eu estou vendo pelo meu histórico aqui que isso aqui realmente é um bom negócio. Então, sempre ficar atento. Mas, de novo, como a gente falou sobre gestão de riscos, como é que eu sei se um risco ele é alto ou é baixo? Primeiro eu preciso conhecer e depois eu preciso medir. Então, uma forma de medir se a relação de troca ela é boa ou não é estabelecer aí esse histórico para poder realmente comparar, né? E tomar aí a melhor decisão. E esse histórico é do produtor, né? Ele tem que construir, vamos dizer assim. Não tem como ele ir a mercado, o histórico é dele. Então, assim, a gente vê muitas vezes, até uma das perguntas aqui, deixa eu até abrir ela aqui rapidamente, a questão de custo de produção, real custo de produção. Muitas vezes, a gente, hoje aí, século XXI, tecnologia, agricultura 4.0, e muitas vezes o produtor desconhece seus custos, né? Ele muitas das vezes ele vê apenas ali o fluxo de caixa, mal e mal, mas desconhece um pouco qual é o seu real custo, né, de produção. E, consequentemente, ele fica com esse histórico dele, às vezes até de produtividade, esse histórico, igual você falou, fica defasado, ele desconhece, né? Exatamente, e não adianta, né? A gente pode até trabalhar com referências de mercado, então eu vou pegar lá Safras de Mercado, por exemplo, ou qualquer outra consultoria que traga ali, ó, ou Conab, enfim, que vai trazer uma média de histórico de preços aqui para essa região, ou a média de custo dessa região é X. Isso aí, né, usando também um termo em inglês, que é muito comum no mercado, a gente já ouviu falar bastante, é o tal do benchmarking, né? Ou seja, é eu ter alguém como referência. Eu tenho ali, eu tenho um ponto de referência. Então, olha, estou vendo que lá na Conab, nessa consultoria X, o custo para essa região é tanto. Então, isso aqui pode servir como referência, mas só para isso. Porque, na verdade, o produtor, para ele poder fazer de fato aqui uma gestão, você precisa conhecer os seus custos, né? Por quanto que você tem comprado os seus insumos, como é que tem sido o custo da sua dívida, né? Ou seja, quanto que você paga de juros, o quanto que você tem que pagar no curto, no médio, no longo prazo, enfim. Ele tem que ter isso muito claro. E, infelizmente, Thiago, como você bem mencionou, a gente ainda tem uma defasagem muito grande disso. E aqui, pessoal, não se assustem de imaginar, mas é só pequeno produtor que não tem esse controle.
Infelizmente, eu gostaria de poder dizer, não, está localizado nesse grupo aqui, nesse perfil, e não é. Realmente ainda é um perfil muito comum do nosso setor agro. Tanto pequenos produtores, quanto médio, quanto grandes produtores que a gente, né, dá consultoria, faz cursos e tudo mais, a gente percebe que ainda tem muitas dúvidas, né, com relação a isso. Então, entender ter o seu histórico, né? Ter para você não ficar no escuro, né? Justamente para que você possa tomar as rédeas da operação na sua mão. Então, assim, o nosso mercado ele evoluiu muito, né? O nosso setor agro ele evoluiu demais em termos de produção, né? Só pegar esse histórico, a gente tem acompanhado desde os anos 70, né? Que a gente se tornou, mudou a chave, né? De importador de alimentos para produtor e um dos principais exportadores atuais, e Deus queira, né, que a gente continue sendo com toda essa capacidade que a gente tem de entrega aqui, mas o que a gente percebe é que o escritório, né, a gestão ficou para trás. E agora é tempo da gente correr atrás justamente para poder ficar os dois aqui nesse mesmo pé de igualdade. Porque de nada adianta, ou então é muito frustrante ver o produtor investir tanto na produtividade, né, conseguir aumentar a produção por hectare, utilizando melhor o solo, utilizando melhor os recursos naturais, fazendo todo esse manejo, né, sustentável, se na hora de comercializar ou na hora de gerir o negócio dele, tudo esse esforço vai por água abaixo porque ele não cuidou tão bem quanto ele deveria ter cuidado da sua lavoura, né? Com o mesmo carinho e com a mesma atenção. E os tempos são outros, né? Hoje em dia a gente tem visto aí que o governo, né, cada vez sinaliza, né, que já sinalizava antes desse cenário de pandemia que a gente está vivendo, que tem uma tendência de diminuir a oferta de recursos públicos, né? Então, o setor precisa ir cada vez mais se financiar no mercado privado. Só que aí o jogo é outro, né? O mercado privado quer conhecer melhor o negócio, né? Então, como é que você cuida do seu negócio? Como é que você cuida dos seus números? Que garantia que eu tenho, e não é uma garantia real, um penhor, hipoteca, qualquer coisa, qual é a segurança que eu tenho de saber que eu vou colocar dinheiro em você e esse retorno vai vir para nós aqui, né? Vai trazer um retorno para quem está financiando. Então, também a gente volta na questão de gestão de riscos também. Uhum. Tudo que essas ferramentas que a gente está falando aqui, elas são aplicáveis tanto na agricultura ou para o pecuarista também consegue aplicar? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem os contratos também. O que a gente percebe, e aí acho que é um pouco do perfil mesmo, né, diferente, né, do pecuarista com relação à agricultura. A agricultura a gente já percebe que até alguém perguntou aqui com relação às ferramentas de hedge, né, ou seja, de proteção de preço, elas já são mais utilizadas dentro desse mercado agro, né, de agricultura. Mas o pecuarista tem também, ele tem a forma também de fazer os seus contratos a termo com os frigoríficos, ele também tem a opção de vender os contratos na bolsa, né? Os contratos de boi na bolsa, tem o contrato futuro, tem as opções também. Então, assim, cada vez mais a gente percebe que a margem, né, ela vai se apertando, porque você tem que ter ganhos de eficiência, você tem que ter ganhos de escala, né? Só que para isso você precisa gerir cada vez melhor a sua margem, os seus custos, né? E tudo isso relacionado. Mas tem mecanismo sim. Vou fazer uma pausa aqui, uma pergunta. O Leopoldo mandou ali, o mercado com a Selic de 2,75, o barter passa a ser mais interessante? Ele é interessante, Leopoldo, justamente porque ele consegue resolver vários problemas, ou então ele consegue mitigar diferentes riscos, né? Quando uma indústria ou uma distribuidora ela está fazendo aí a sua venda a prazo, né, para o produtor, ela está embutindo, obviamente, os juros que ela tem aí nessa capacidade, para fazer essa venda a prazo. Então, ela está medindo o risco. Então, juros é uma resposta a risco. Então, se eu vejo que tem muito risco, né, eu tenho aí uma contraposição de juros que é para compensar essa minha exposição ao risco, seja banco, seja, de novo, qualquer credor que faça isso. Não se limita apenas, né, nessa análise mais simples, mas é uma forma para poder explorar. Então, quando se faz uma venda
casada com barter, ou seja, amarrada com uma operação de barter, o que que o credor enxerga? Daí eu posso falar mais da experiência que eu tenho de ter trabalhado em duas multinacionais que faziam isso de forma muito forte, né? A gente enxerga que o produtor que está disposto a fazer barter é um produtor que ele tem mais vontade ou tem mais entendimento, uma predisposição a cuidar melhor dos seus riscos. Então, se ele já está disposto a travar parte da sua produção, garantir ali o custo, né, da receita para cobrir aquele custo, está comprando um pacote de produtos que, dentro da estratégia da empresa que está ofertando, ela entende que aquilo ali pode ter uma oferta de produtividade, obviamente não é garantido, mas né, ela está se propondo ali num pacote tecnológico para isso, e vai ter um contrato de compra e venda, vai ter uma cessão de crédito, vai ter uma CPR, né, vinculada aí a um penhor de safra. Então, ela percebe que é uma operação muito mais amarrada. E aí é onde entram os benefícios, porque para você fazer uma diferença entre uma simples relação de troca e o barter, a empresa que está ofertando o barter, ela tem que, de fato, levar algum diferencial. E esse diferencial, muitas vezes, é uma taxa de juros menor, é uma lista de preços de produtos que acaba sendo diferente de que uma lista que ela vende clean, né, ou limpa, né, como a gente fala dentro desse nosso mercado de crédito de multinacional. Então, se ela consegue amarrar melhor e ela enxerga que ali ela está conseguindo diminuir o risco de exposição àquele cliente, ela consegue sim, de fato, melhorar as condições, mesmo trabalhando com uma taxa de juros mais baixa, como essa que a gente tem vivido aqui no Brasil. Esse é um pouco um tema bem interessante. A gente vê uma tendência bastante grande do governo não ter tanta intervenção, né? Não subsidiar tanto o crédito. Isso abre margem para a gente estar falando aí das operações de barter, do mercado privado, das operações de LCA, CRA, etc. E o mercado vai estar amadurecendo de uma forma muito rápida, né? Eu acho bem interessante isso. E aí, em contrapartida, também o seguro tem andado nessa direção e também o governo tem deixado de fazer tanto pro agro e tem incentivado o seguro também. Fazendo essa condução entre seguro e o barter, como que você vê, e depois eu posso complementar, obviamente, a importância do seguro dentro das operações de barter? Isso eu estou falando de seguro agrícola, mais especificamente, né? É, complementa o que eu acabei de Complementa. trazer, né? Ou seja, é mais um mitigante de risco, né? Ou seja, é mais uma forma de trazer segurança para aquela operação. De novo, o credor, o que que ele quer? Ele está dando dinheiro a prazo, e esse dinheiro pode ser através de realmente de recurso, um banco, por exemplo, que está dando aí um recurso financeiro para o produtor poder plantar, poder se financiar, enfim, ou um credor de defensivo que está dando aí, vendendo o produto, enfim, não importa qual é o produto em si, né? Mas ele está dando alguma coisa em troca de algo que ele vai receber lá na frente. Quanto melhor ele conseguir enxergar o cenário de risco e colocar mitigantes dentro desse cenário de risco, ele vai se sentir mais seguro. Então, o que ele tem que fazer? Se existe a possibilidade, dentro de um pacote de barter, uma operação de barter, colocar também um seguro, desde que ele não atrapalhe na relação de troca, ou seja, que não fique uma coisa muito díspare. Então, por exemplo, Uhum. aquela continha que eu fiz. Se o produtor está fazendo a conta dele lá pelo histórico dele, né, do preço do insumo versus o preço da saca de soja, ele está chegando lá, isso aqui me custa 10 sacas. Nessa relação de troca aqui, a empresa está me ofertando por 9 sacas. E dentro desses 9 sacas, inclusive, tem um seguro, por exemplo. Ou então ela pode, olha, realmente eu estou te pagando, eu estou te dando, a relação está ficando um pouco maior, está dando 10 sacas e meio ou 11 sacas, mas em contrapartida eu estou te dando essa e essa vantagem. Então isso, o principal argumento de vendas de um barter ou de percepção para o produtor, para ele tomar a decisão se ele faz ou não barter, ele tem que perceber valor. Ele tem que enxergar que dentro daquela operação que está sendo ofertada, ele consegue enxergar vantagens para ele ficar mais seguro e também a empresa também ficar mais segura ofertando essas vantagens aí, seja reduzindo o preço, reduzindo taxa de juros ou, enfim, qualquer outra vantagem que ela consegue aparecer. Então, o barter, ele consegue ter sucesso, e ele está aí quase 30 anos no mercado, fazendo uma continha meio por cima, né? Porque eu gosto de fazer para ter um marco, né? Se a gente colocar aqui
que a CPR foi criada em 1994, esse ano a gente está falando que em 27 anos, né, da criação da CPR. Então, se o barter ganhou força quando veio a CPR, porque trouxe aí, de novo, um instrumento jurídico que mitigou o risco, então a gente está falando que são quase 30 anos que essa ferramenta ainda é vista com áreas de novidade. Então, hoje mesmo, uma moça me mandou uma mensagem falando sobre isso, o barter ele está ganhando força, né? Tá crescendo cada vez mais. E é bacana essa percepção, né? Ou seja, quem está chegando no mercado agora, ou quem ainda não conhece o barter, às vezes fica com esse frescor, né? Nossa, que legal essa operação é nova. E na verdade não, né? Ela já está aí no mercado pelo menos há 30 anos acontecendo. Só que ela é tão dinâmica, ela consegue se reinventar, ela consegue trazer tantas vantagens para um tripé, que é o básico, né? Você ter o fornecedor do insumo ou equipamento, máquina, o produtor, e a terceira ponta do tripé é justamente o off-taker, né? Um outro termo do nosso mercado que é o comprador. Pode ser a trading, pode ser uma cerealista, né? Que vai receber esse produto. Então eu brinco que eu digo que o barter é o ciclo do precisa. Então, o fornecedor de insumos, ele precisa vender os seus produtos, né? E ele precisa, muitas vezes, dar o prazo. Então, tem uma necessidade aqui. O produtor, ele precisa dos produtos e precisa justamente desse prazo, né? E o comprador aqui precisa da soja, do milho, seja o que for, e ele estando dentro de uma relação em que ele também vê mais segurança, para ele é melhor. Então, só para fechar com a sua pergunta, o seguro, ele é bem-vindo desde que ele mostre um valor e ele não atrapalhe, né? Ou seja, ele não onere muito a relação de troca. Tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? Tem que fazer sentido Exatamente. para ambas as partes, né? Se não faz sentido, não tem um porquê continuar. A gente tem mais 10 minutos aqui de live, Marina. Uhum. O pessoal está participando bastante aqui nos comentários. Que bom. Inclusive, mais uma vez, reforço, a gente tentei aqui, alguma coisa aconteceu que a gente não conseguiu colocar o Vander, mas eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades e ele vai estar Com certeza. conosco aí. Vander, perdão, não é eu, cara. Esse aqui é o Instagram mesmo que não deixou participar. Deve ter amanhecido com alguma coisa aí. Bom, a gente tem perguntas aqui nos comentários e tem algumas perguntas que chegaram para nós durante a semana aí, que a gente abriu a caixinha de perguntas. Uhum. Antes da gente abrir a caixinha de perguntas, você quer fazer um apanhado geral e a gente já vai para as perguntas ou podemos ir direto? Não, acho que podemos ir para as perguntas. A gente está aqui, falta 10 minutinhos, né? Passa rápido. Uma pergunta bem interessante, que também é até uma dúvida minha, barter e operações trianguladas. Quais são as suas diferenças? O que é uma operação triangulada e qual que é essa diferença aí? Excelente, excelente pergunta. É justamente isso que eu acabei de falar aqui, ó. A gente fez um triângulo, que eu falei que é o triângulo aqui, o círculo, né? O circuito do precisa, né? Ou seja, eu tenho o fornecedor de insumo, eu tenho o produtor e eu tenho um comprador. Então, essas operações trianguladas, na verdade, é uma modalidade das operações de barter, né? A gente pode ter operações mais estruturadas em que a gente traz outros participantes aqui também. Pode ter um bracinho ali de você fazer a trava na bolsa, enfim, né? Mas mesmo assim está concentrado em algum desses três agentes. Então, operação triangulada é justamente isso. O que pode acontecer também dentro do mercado é quando você faz uma operação de barter em que o produtor, ele já foi numa trading, por exemplo, e ele fez a sua venda de soja, por exemplo. Ele foi lá, ele por si só já foi lá na trade e já vendeu esse contrato a prazo lá para a trade. O que ele faz? Ele vai até o distribuidor ou a química e vai oferecer esse contrato, ou essa química vai pedir para ele esse contrato em troca de uma cessão de crédito. O que significa essa cessão de crédito? Significa o seguinte: produtor, quando você entregar esse produto desse contrato lá na trading, ao invés de você pagar a trading, você vai pagar ao fornecedor do insumo, porque olha, eu tenho uma conta em aberto lá. Na hora que a trading pagar em razão dessa cessão de crédito, quita com esse débito que eu tenho aberto dentro da operação. Então a gente sempre pensar que o barter é sim uma triangulação, e essa triangulação ela pode ter diferentes formas de se estabelecer. Perfeito, muito obrigado, Marina. Imagina. É,
igual você falou, você vê que o barter tem aí 30 anos, né, que já acontece e ainda é novo para muita gente. E aí Sim. tem uma pergunta aqui que é simples, aliás, é pequena, mas não sei se é tão simples assim. Por que essa operação ainda é pouco praticada? Ou seja, ainda conseguimos, ainda tem muito mercado para que ela possa estar crescendo aí, né? Porque é justamente o porquê que eu criei a AgroSchool, que é falta de conhecimento muitas vezes, de capacitação, porque ficou-se muitas vezes dentro da porteira para dentro e não explorou essas outras modalidades. Então, você pega empresas que estão justamente desde o início da operação fazendo operações de barter, eles só cresceram fazendo essas operações, e tem empresas, obviamente, novas que estão conhecendo agora, né? Então, estão se estruturando para isso. Mas muito vai em razão da falta de conhecimento mesmo, de entender, de desmistificar, de se aproximar mais de finanças. Muitas vezes a pessoa fica com medo, essa coisa de travar contrato na bolsa, isso aqui é muito complicado, isso aqui tem que ser para alguém específico. Não é. Eu gosto sempre de trazer o aprendizado que eu tive lá no comecinho da minha carreira, quando eu fui para uma área trabalhar com commodities sem saber o que era commodities. E eu lembro do meu desespero entrando e saindo de um monte de reunião sem entender absolutamente nada. Eu falei, gente, eu nunca vou entender esse negócio. O que é isso? O que é hedge? O que é Difícil. bolsa? É muito complicado. E aí eu lembro, até coloquei isso lá no primeiro vídeo do canal. Eu determinei um objetivo para mim. Eu falei assim, olha, se eu sair de cada reunião entendendo, e o entender para mim é a ponto de explicar para alguém, eu entendendo um termo, eu já estou satisfeita. Porque daí eu vou juntando de termo em termo, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. E foi isso que eu fui fazendo. Então, assim, a gente tem que controlar a ansiedade. Muitas vezes a gente acha que já quer saber tudo. E é bastante assunto. E para quem não é do dia a dia, é complexo mesmo. A gente tem que aceitar isso. Mas, assim, se você se propor a pegar um termo, RED, eu quero entender esse tal desse RED. Como é que funciona? O que Posso fazer um significa? spoiler aqui rapidinho? Claro, Desculpa interromper. Inclusive, você tem um glossário, né? Termos no agronegócio sim, sim, sim. São os já vídeos que está estão lá. muito mais fácil aí, né? Entra lá no site da AgroSchool, lá tem você baixa o e-book que tem aí os 25 primeiros termos que eu trabalhei lá no canal, então também está em forma de e-book, quem quiser ler também, é só entrar lá, é gratuito, só baixar, sem problema algum. Mas pegue isso, né? A gente tem ouvido falar de Fiagro, de CRA garantido, enfim, a gente e cada vez mais terão modalidades, outras operações. Mas, gente, começa pequeno, e o pequeno é entenda cada um desses termos e aí depois você vai juntando, vai qual pecinha de Lego, né? Quem tem criança em casa, eu sei que você tem o Isaac aí que estava nos acompanhando, Isso não sei aí. a idade dele, mas eu tenho meu pequenininho aqui de 5 anos que brinca de Lego todo dia e é um aprendizado para nós, não adianta, para montar um caminhão grandão como ele gosta, é uma pecinha de cada vez, não tem outro jeito. E assim tem que ser com o nosso conhecimento também. É o que o Buglieno falou, é um pouquinho por vez. Outra, tem uma pergunta ali do Murilo, a gente falou rapidamente, mas quiser reforçar, quais as principais ferramentas de gestão de risco? O BAR tem uma delas, e quais outras ele pode estar É, na operando aí? verdade, O seguro é uma, sim, sim. Na verdade, para responder isso, Murilo, a gente precisa entender quais riscos que a gente está lidando. Porque para cada risco, a gente tem uma série de variáveis, de diferentes tipos de proteção que a gente pode fazer. Então, até estando também aqui fazendo um jabá da AgroSchool, a gente tem um curso agora que está com matrículas abertas, que é o Trilha Fundamental, que a gente fala sobre gestão financeira no agronegócio. E um dos módulos é justamente sobre gestão de riscos. E lá a gente detalha passo a passo como é que faz essa medição, esses limites, esses controles, essa cultura de risco. Então, quem que tiver interesse, que quiser aprofundar um pouquinho mais também, entra lá no nosso site, que tem as informações certinhas lá também. Mas, assim, eu não consigo te explicitar aqui, o Thiago até falou, o seguro é um, o barter é outro, tem os contratos futuros, eu estou falando só de operações de risco de preço, mas depois tem os outros que a gente tem que trabalhar de outras formas. olha, o pessoal aqui da BCB Agrícola falou assistência técnica. Eu acho que também a gente pode complementar isso aí, falando de capacitação, de conhecimento, de ter bons profissionais que oriente o produtor, que oriente as operações dentro e fora dentro das empresas, dentro da porteira, junto com o produtor. Eu acho que isso é um elo importante, né? E principalmente quando a gente Exato. está falando de um mercado
de valores, mercado de crédito, de grandes riscos, a gente Uhum. ter aí o acompanhamento de bons profissionais, acho que isso é uma boa mitigação de risco também. Com certeza, com certeza. O produtor ele tem que tomar muitas decisões todos os dias. Quem for o agente que estiver junto do produtor, auxiliando ele a tomar muitas dessas decisões, auxiliar ele a otimizar o tempo dele, otimizar o trabalho dele, vai se diferenciar. Porque hoje em dia, né, a gente sabe por nós mesmos, né, a vida está tão corrida, é tanta coisa para fazer, a gente tem esse WhatsApp que trocentas mensagens por dia, o produtor ele vive a mesma realidade, ou muitos dos produtores vivem essa mesma realidade. Então, quem se dispor a se capacitar, e de novo, pessoal, não fica só na sua área de atuação. Eu sempre falo isso e reforço. Quer entender mais sobre agronegócio? Não estude só sobre agronegócio. Estude sobre economia, sobre finanças, sobre política. Independente do que você seja, de que lado que você gosta, de que lado que a banda toca. É preciso entender os movimentos que interferem no nosso mercado. Né? O agro tem uma participação enorme dentro do nosso PIB, então entender como é que ele funciona e os olhos dos países e mesmo internamente é necessário para que a gente possa administrar melhor e ser um melhor profissional, seja né, enquanto produtor ou produtora rural, seja quanto qualquer outro prestador de serviço que vai auxiliá-los aí a tomar as melhores decisões. Perfeito. Olha, a gente está bem na reta final, então vamos fazer assim. Marina, eu já vou encerrando a minha fala aqui, deixo o livro para você comentar. E o pessoal colocou bastante aqui nos comentários que seria interessante uma segunda live. Então, assim, Opa, eu agradeço a participação de todos, da Marina, de toda a FAEG Jovem que conseguiu aí a gente ter esse bate-papo muito interessante. E aí a gente fica, que eu fico com o convite nosso para você, a gente ter uma live aí mais para frente, tá? Então, pessoal, obrigado, boa noite. Agora eu vou deixar a Marina falar um pouco mais e também se você quiser falar um pouco mais do seu canal, pessoal que não está inscrito no canal, segue lá, vocês vão estar acessando um conhecimento muito grande. obrigada, Tiago, mais uma vez pelo convite. Vander também esteve presente conosco aqui. Então, pessoal, a gente, claro, fico à disposição para a gente poder fazer um próximo encontro. Vai ser um prazer estar com vocês. Obrigada a todos que comentaram aqui, muito bacana. Quem quiser, então, entender, às vezes eu falei alguns termos aqui que ficou em dúvida ou despertou a curiosidade, acessa o canal da AgroSchool lá no YouTube. Amanhã, inclusive, tem vídeo novo lá no canal. Então, toda semana, toda quarta-feira, tem um vídeo novo lá no canal sobre esses assuntos relacionados a finanças, economia, gestão no agronegócio. E também, quem quiser depois ir dar um passo além, se capacitar mais, a gente sempre está com cursos em aberto. Então, só reforçando de novo, a gente está com um curso em aberto aqui agora, matrículas até o dia 2 de maio sobre trilha fundamental em gestão financeira na prática. Então, entender o que é isso tudo que eu falei. O que é, como é que eu chego então, se eu não tenho nenhum desses dados, né? Igual você falou, né, Tiago, o produtor ele deveria ter, mas ele não tem. Então, a gente vai dar o caminho das pedras para ele conseguir montar isso. Então, da onde que ele vai tirar a receita, da onde que ele vai medir os custos, da onde que ele vai ter as suas despesas, como é que ele enxerga a margem dele, como é que ele enxerga os usos e fundos das finanças dele, enfim. E a gente passa depois como é que ele consegue tirar mais retorno dessas operações, se é o momento de investir ou não investir, por exemplo, se ele compensa ele alugar uma máquina ou comprar uma máquina, se ele muda a cultura ou não, a gente ajuda o produtor a tomar uma decisão mais analítica e menos intuitiva, né? A gente precisa partir mais para isso, da mesma forma como ele faz o acompanhamento da lavoura dele, a gente quer que ele faça do negócio como um todo. Então, quem quiser saber mais, acessa também lá no nosso site e também aqui também pelo perfil da AgroSchool no Instagram. Também pode Instagram. mandar mensagem para nós aqui que a gente também responde para vocês. Tá bom? Ó, tô vendo que tem mais outra mamãe aqui. A minha mãe também estava aqui, dona Lúcia. Ó, minha mãe Silvia, ó, um beijo para as mamães que estão nos acompanhando aqui. Importante, importante. Mãe é mãe, sempre está junto ali, né? Ah, sempre, né? Obrigada Pessoal, pelo então, convite. então é isso, Marina, mais uma vez reforçando, Vander também, a gente vai fazer uma segunda live aí, então já deixa aqui, já tá público.
o invite para uma próxima reunião como essa. Pessoal, obrigado. Quem tiver mais dúvidas, tiver curiosidade, procura a Marina, procura o canal dela, deixa os comentários aí também aqui no perfil da FAEG Jovem Goiânia. Pessoal, então uma boa noite, obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau.